Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, espero que vocês estejam bem. Eu quero aproveitar essa gentileza tão bonita de nos receber em pés, essa cordialidade do pastor Zilmar, para juntos lermos um texto bíblico e em seguida eu teço meus agradecimentos. Se você puder, no Evangelho de João, no capítulo 16, por bondade. João capítulo 16 e o versículo 21. Leremos a Bíblia, por favor. Em reverência à palavra. João capítulo 16, verso 21, diz assim: A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de ter vindo um homem ao mundo. Amém. Obrigado. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Eu quero, no nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esse privilégio de estar convosco pela primeira vez e estar abençoado pela pessoa do pastor Zilmar, da pastora, essa família tão abençoada, com Haber, está aqui acompanhado de pastor Giovanni, que é um amigo de, quase 20 anos, né? Essa família tão querida. Estar com vocês é sempre um grande privilégio, inimaginável. Eu vejo ao longe, está lá também o irmão evangelista Leomar Valduga, sua família, Loidemar Brizola, lá de Barracão, que o senhor conhece muito bem, né? São os nossos amados que há muitos anos trabalhamos juntos nesse projeto missionário da AMA, que muitos já certamente irão saber. Louvo a Deus pelo grande prazer de ver essa obra que os pastores e missionários estão desenvolvendo nos mais distantes rincões desse país e do mundo. Esses vídeos que foi aqui exposto, eu disse que esses são os verdadeiros heróis, né? É quem de fato merece todo o nosso apoio, honra, aplauso, e que quem está diante de tantos desafios e não esmorece, é justamente esses que nos inspiram a continuar. Que Deus os abençoe muitíssimo. Eu sei que tem milhares de outros, né, que não puderam estar aqui esta manhã, no Amazonas e tantos lugares, né? Contudo, que os céus os recompense cada vez mais, sem dúvida nenhuma. E eu quero aproveitar essa oportunidade que me confere o pastor Zilmar, bem como o pastor Silas, para assim expor alguns dos materiais que Deus tem nos dado, mas não vou falar de tudo isso, né, Giovanni? Só de um pouquinho. Sabe, eu sirvo ao Senhor já quase 30 anos, 29 anos, sempre pastoreando, e desde que me converti, envolvi-me no terceiro mês de convertido, ainda não era batizado nas águas, mas eu recebi do Senhor uma incumbência sobre campo missionário, e eu não tinha a menor ideia do que significava missão, e naquela época eu procurei saber, e me indicaram um departamento para que pudesse fazer um curso de missões chamado Sename, que era um cursinho por correspondência. E eu então comecei a entender um pouquinho de missão em 1993, janeiro de 93. Tinha 3 meses de convertido, eu fui entender o que era missão. Mas desde aquele tempo, o Senhor acendeu uma chama aqui dentro que não tem como apagar. E às vezes o cansaço faz a gente pensar em apagar. Mas ao contrário, quanto mais a gente cansa, mais Deus acende. E é impressionante isso. Você se levanta querendo dizer, agora chega, vou descansar. Aí Deus diz, sabe nada, inocente, agora é que vai começar. Sempre assim. E ele, ao longo desse tempo todo, ele tem me ensinado algumas coisas.
E eu, observando a vida do apóstolo Paulo, percebendo sua paixão, ele se envolveu durante pelo menos 2 décadas e meia, em tempo integral, mantendo missionários e trabalhando ativamente na plantação de igrejas. E para manter isso, o apóstolo Paulo fazia tendas e vendia. E a equipe dele o ajudava nisso, Silas, Timóteo. Pela manhã, Paulo trabalhava fabricando e os 2 outros saíam vendendo. À tarde, Paulo ia pregar e os outros ficavam ajudando na fabricação. E assim a obra ia acontecendo. E Deus não me deu tendas ainda, mas Ele me deu alguns livrinhos, que são minhas tendinhas. E através desses livros é que a gente custeia as viagens que fazemos e os projetos que Deus tem nos ajudado. Deus não me chamou para estar diretamente no campo, e sinceramente gostaria, mas Ele me chamou para ser a voz do missionário que está no campo, na perspectiva de trazer a voz dele à igreja brasileira e construir essa ponte, e criar esse vínculo relacional entre o missionário africano, indiano, asiático, a igreja brasileira. E eu e o evangelista Leomar começamos isso já há quase 2 décadas. E nós somos apenas vozinhas roucas, né, irmão Leomar, que tenta levar esse evangelho. E para isso acontecer, Deus me deu livros. Alguns desses livros estão aqui, tem alguns títulos, inclusive meu e da minha esposa, mas eu vou falar apenas de 1 ou 2. Esse aqui, muito especial para mim, na verdade, eu poderia chamá-lo de o livro mais especial que Deus já me deu. Eu tenho 19 publicações, esse aqui é o mais importante para mim, porque ele nasceu no norte da África, bem no meio do deserto do Saara, já há alguns anos atrás. Eu estava em uma reunião num culto, na verdade. Quando termina o culto, quem conhece aquela região sabe do calor, sabe da dificuldade, sabe que as igrejas são cobertas de zinco, que alguns americanos dão. E quando terminou o culto, nós nos reunimos para almoçar, aquela quantidade de pessoas, e eu percebi que um grupo de jovens se assentou perto de uma árvore seca, e lá ao chão eles dialogavam fervorosamente, e se alegravam com muitos sorrisos. E eu quis, como tradutor, se aproximar daquele grupo, entender o que eles estavam falando. E eu, como tradutor, entendi que eles falavam do culto, do que eles tinham ouvido naquela manhã. E eu me aproximei e fiz uma pergunta na perspectiva de ganhar amizade. Tentei conquistá-los com empatia e disse: quantos sorrisos bonitos dessa juventude, o que os motiva assim a estarem felizes? E um deles se levantou, um moço muito grandão, magrinho. Ele vestia uma roupa azul, tuareg, bem desgastada. Parecia ser inclusive de outra pessoa, que era maior do que ele. Entretanto, ele disse, de maneira bastante firme, ele disse: não são sorrisos, Senhor. E eu disse: como não são sorrisos? E esses dentes brancos que fazem inveja a nós brasileiros? E é verdade que quase todo africano que você olha, ele sempre está com um sorriso estampado no rosto. É ou não é verdade? Quem trabalha lá, os muito especialmente, sabem disso. Sempre. E aquele sorrisão enorme, a gente fica se perguntando como é que eles conseguem manter esses dentes tão branquinhos, tão bonitos e fortes assim. E você vai notar que eles estão sempre mastigando raízes, né? Aquela raiz de uma árvorezinha, que a resina libera nos seus dentes uma certa limpeza, mantém forte e assim por diante. E ele me disse: não são sorrisos, Senhor. Eu disse: sim, são sorrisos. Se não são sorrisos, o que é isso então? E ele respondeu me dizendo: esse é o meio pelo qual nós disfarçamos a nossa dor. E aí aquilo me perturbou. E eu quis saber o porquê ele diz aquelas palavras. E sentei-me ao lado deles e quis ouvir a história de cada um deles. Dos 13 garotos que estavam lá, apenas um deles ainda tinha mãe, porque todos os outros não tinha pai, nem mãe, nem irmãos, porque morreram pela fome, de fome.
Então ele disse: como é que a gente pode ter outro motivo se não for para disfarçar a dor? Eu entendi, pelo menos naquela perspectiva. E Deus então, ao longo desse período de 20 anos, trabalhando, viajando por 19 nações africanas e conhecendo pessoas, trazendo à igreja brasileira suas realidades e conectando-as, eu escrevi esse livro, Terra de Sorrisos. É uma viagem por 19 nações, que retrata essencialmente a vida daqueles africanos, os quais tenho conhecido, servido e trabalhado, onde eles expõem o seu amor com muita ênfase. Desconhecidos, que talvez nunca poderão pisar num tapete como esse, que talvez nunca poderão estar junto conosco em um congresso como esse, mas tem uma esperança latente de que um dia, na eternidade, todos estejam juntos lá, e a gente vai poder vê-los juntos, e as suas igrejas, seus milhares de crentes, na mesma paixão. Esse livro conta a história de cada um deles, peculiaridades, situações. Evidentemente tem seus nomes modificados, mas seus endereços preservados. É um livro de propósito. Quando você ler esse livro, sem dúvida nenhuma, a sua alma vai se perguntar, como a canção que cantamos aqui hoje: você está fazendo tudo o que pode fazer? Você está respondendo ao chamado de Deus na altura em que Ele chamou? Ou preciso me apaixonar mais um pouco? Este livro é esse convite para olhar os seus olhos a esse continente africano. Esse outro livro aqui, também de igual modo, nasceu na Líbia, quando estive com alguns pastores e alguns irmãos conhecendo um dos piores tipos de igrejas que só vi na Ásia de igual modo. Existe no norte, muito especialmente bem norte africano, no Saara Ocidental, na Líbia, e partes da China e Vietnã, onde igrejas subterrâneas servem ao Senhor, onde pessoas que não podem, como nós, ter um templo aqui, e você desce através de uma escada ou cordas penduradas a 2,5 metros, 3 metros de fundura, e quando você chega lá embaixo, você vai se deparar com 100, 200, 300 crentes dentro daquele buraco, servindo ao Senhor Jesus e cantando, adorando como você nunca viu. E você se pergunta: por que estão aqui? Eles dizem: porque se eles descobrirem que temos igreja, nos matam. Então a gente cava buraco, coloca a terra por cima, areia por cima, e a gente entra aqui nesse buraco e louva a Deus, servimos a Deus e ajudamos uns aos outros. E então eu me perguntei: o que é ser igreja? Foi lá que eu aprendi. Justamente nesse lugar, de onde o Espírito Santo decidiu levar um grupo de pessoas a conhecer Jesus. Justamente desse lugar, aonde pessoas das quais arrancados de seu país para construir estradas romanas, fizeram parte de um projeto que só Deus para construir. Principalmente numa região chamada Cirenaica, que se você for lá até hoje, você vai conhecer alguns pastores e posso te levar com o maior prazer. E dessa região partiu um homem chamado Simão Cirineu, e trabalhava nas imediações de Jerusalém, mas naquela manhã de quinta-feira, a de sexta-feira, aonde vinha voltando do seu trabalho, então os romanos entenderam que esse era o cara certo para ajudar a carregar a cruz de Jesus. E sem sequer um sermão, sem sequer uma palavra, sem sequer um gesto, apenas de carregar a cruz de Jesus e as manchas do sangue de Jesus ficarem em suas vestes, e com certeza, enquanto carregava esta, até chegar ao madeiro, em algum momento, os meigos olhos de Jesus capturaram os olhos de Simão Cirineu. Não precisou sermão, não precisou pregação, mas aquele olhar de Jesus evangelizou por completo aquele homem, do qual se torna um pai de família crente. E quero saber, é justamente os sirineus, os norte-africanos,
que, cheios do Espírito Santo, de Atos 2, perseguidos, 8 anos depois, iniciam a pregação em uma grande cidade chamada Antioquia. E nasceu a primeira igreja missionária, da qual foi enviado Paulo e Barnabé para o campo missionário. Quero saber, a primeira igreja a enviar missionários foi uma igreja africana. Marcaram o mundo. E Deus me ensinou lá o que é preciso para ser uma igreja. E me deu 35 características de uma igreja. E me deu esse livro, cujo título é A Igreja que Eu Quero. Onde qualquer pessoa que você perguntar um domingo como esse, que tipo de igreja você gostaria de ir? Ele vai dizer para você, uma igreja muito legal. Uma igreja que me acolha, uma igreja que tenha conforto, uma igreja que eu me sinta bem, que eu seja amado. É isso que todo mundo quer. Mas a igreja de Antioquia, pela pessoa do Espírito Santo, me ensinou que, ao contrário, eu não tenho que procurar a igreja que eu quero. Eu preciso descobrir qual é a igreja que eu tenho que ser, que eu preciso ser. E lá eu entendi isso. Esse livro vai mudar a tua vida. Não dá para falar de tudo que tem aqui. Mas todos os meus livros estão lá com meu filho João Pedro. Bonito demais, lá cuidando. Se você não comprar pelo livro, compre pela beleza do piá. E dentre esses tem alguns livros da minha esposa também, que está aqui. E eu quero presentear aquele garoto que comprou uma Bíblia aqui. Vem cá, filho. Eu amei você. Eu quero te dar de presente. Tá? Muito lindo. Aleluia. Vamos à palavra. Aleluia, 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 aleluia. Urecachete, durabagacha, laracachomodoro. Aleluia. Como é gostoso esse lugar, como é gostoso. Aleluia, 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 aleluia. Bem-vindo, meu Senhor, aleluia. Oh, o texto que lemos de João no capítulo 16, e o verso 21, é um dos momentos, talvez, para aqueles que o leem apenas como uma leitura. Mas quando observar essa cena, você vai perceber que de fato era um momento triste. Afinal, Jesus havia passado alguns momentos com os discípulos no que ele chamou de a última ceia. E estivera com cada um deles derramando seu amor e seu cuidado sobre o coraçãozinho de cada discípulo. E a Bíblia diz que em um dado momento, seu coração sente imensa angústia. E ele diz aos discípulos, é chegada a hora. Eu preciso que vocês vão comigo ao Getsemane, porque minha hora é chegada. Mas antes de partir, ele chamou os discípulos para cantarem um hino. Eu não sei te dizer qual foi o hino que Jesus cantou, mas eu sei o que ele queria fazer cantando o hino. E a primeira coisa que o seu coração desejava era consolar o coração do seu pai. Até porque ele mesmo sabia de que a sua aflição tamanha estava se avizinhando. E se o seu coração estava angustiado até a morte, imagine, portanto, o coração do pai, por saber que o seu próprio filho ia à morte. Então ele decide cantar uma canção, sem dúvida nenhuma engrandecendo ao Criador. E à medida em que ele canta,
Tem certeza disso, que o Pai conforta o seu coração da mesma sorte. Talvez, como cantaram os irmãos aqui esta manhã, era o processo de Jesus. De modo que, junto com os discípulos, ao menos os 11, subiu àquele horto. E no caminho, em todo esse progresso de caminhada, ele foi dando instruções aos discípulos. E quando chega lá em cima, antes de passar as horas de agonia e dor, evidentemente ele traz algumas instruções. E o texto inicia dizendo que são as últimas instruções de Jesus antes da cruz. Naturalmente era um momento triste para eles. Afinal, Jesus já vinha há mais de uma semana dizendo: eu vou partir, eu vou deixar vocês aqui. Chegou um dado momento em que eles perceberam que o coração dos discípulos estava tão entristecido, que ele disse: não se turbe o seu coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou ali preparar o lugar. E quando eu voltar, eu vos levarei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, fiquem calmos, tranquilizem o coração. Mas como tranquilizar o coração, sabendo que seu mestre está prestes a morrer? Embora não sabiam eles e não tinham ideia do que seria esse momento final. O certo é que a opressão recai sobre todos e muito mais sobre Jesus. Entretanto, para agraciar o coração deles, suas palavras são extremamente importantes. Não só de conforto, não só de consolo, não só aludindo o amor entre eles, mas ele dá essa palavra sobre um contexto de futuro, como quem não apenas prepara o coração para a dor momentânea, mas como quem estava dando ou colocando a cereja no bolo, de 3 anos e meio, ensinando os discípulos a viverem o ápice da dor por uma causa maior. Afinal, foram 3 anos e meio desconstruindo eles, preparando eles, tirando todo o conteúdo religioso do seu coração e aplicando todo um conteúdo de amabilidade, de desenvolvimento espiritual, fazendo eles entenderem que o mais importante não são as edificações que os judeus priorizavam, mas sim as pessoas das quais eles desprezavam. Que não era um movimento em que a religião promovia, mas a devoção em que o cristianismo ou o Cristo desenvolvia no coração deles. E ao longo de todo esse tempo, eles entenderam por meio de circunstâncias que Jesus criou. Mas agora ele dá a ênfase final, querendo fazê-los entender que a vida da qual vos esperava não era muito diferente daquilo que Jesus iria enfrentar. Querendo-os entender que a causa da qual eles foram inseridos era infinitamente gloriosa, a ponto de valer todo o esforço, todo o sacrifício, todo o empenho. Por isso ele lhes dá essas últimas palavras. E perceba que não foram as últimas antes de ser assunto aos céus, 40 dias depois, mas foram as últimas antes da cruz. Significa dizer que ele quer marcar o coração dos discípulos com algo relacionado à dor da cruz, com algo relacionado ao seu sacrifício na cruz. Se não, percebam, ele diz, levando a eles compreenderem de maneira muito comum, nesse exemplo tão singular, de uma mulher quando está grávida, que está prestes a dar à luz, e ele diz que ela sente dor e tristeza antes de o bebê nascer. E é natural, quase todos aqui são pais, mães ou avós, e evidentemente entende o processo, e sabe o que Jesus está a dizer é a pura verdade, e que a dor que a mulher sofre antes do parto é indiscutivelmente terrível. Não há nada que se compare. Ainda que alguém diga que pedras nos rins ou coisa parecida seja igual. Mas eu já conversei com inúmeras irmãs, elas dizem, não compara. Não tem como comparar. E eu acredito nelas, afinal, nunca engravidei. Graças a Deus. Entretanto, perceba que em meio a essa fala de Jesus, se compreende evidentemente todo esse processo da gravidez, da dor que elas enfrentam.
Mas a ênfase de Jesus recai não apenas na gravidez, mas muito especialmente no que ele diz quando nasce o bebê. Ela esquece, portanto, toda aquela angústia, esquece toda aquela aflição. Quando nasce o bebê, apenas ao som do chorinho do bebê, ao som da voz da criança, toda aquela lembrança de dor é substituída por uma alegria imensa de uma vida que veio ao mundo. E é tão evidente, é tão grande, não é, pastora? Que ela está pronta para ter outro. Engravida outra vez. Se ela continuasse traumatizada com aquela dor, diria: sangue de Jesus tem poder. Nunca mais na minha vida. Quem foi que inventou isso? Mas é o contrário. Porque ela sabe o prazer que dá ver uma vida nascer. E o que Jesus está enfatizando é que não é apenas o nascimento. Tem todo um processo. Tem 9 meses de espera. 9 meses de mutação no corpo. 9 meses de dores que vão aumentando mês a mês. 9 meses de desconforto. 9 meses de situações desagradáveis. 9 meses onde, sem dúvida nenhuma, talvez sejam os mais difíceis da vida. E nesse longo processo de acúmulo de dor, vem o conteúdo da consciência, que ela sabe que não vai diminuir até que nasce, não vai passar até que venha a luz. E quer saber, ela não quer que passe antes da hora, ela quer que passe na hora certa. Porque ela sabe que só vai ter alegria verdadeira se vier na hora certa. Então está disposta a padecer por esse período, até o momento da hora adequada. Perceba o que ele está construindo na mente dos discípulos. Ele está levando eles como homens e pais a compreenderem esse momento de dor. E o que tem a ver essa questão da gravidez ou do parto em relação à cruz. É óbvio que Jesus está dizendo que as suas dores antecedem o nascimento de uma nova aliança, que as suas dores antecedem o nascer de uma nova esperança. Mas mais do que isso, Jesus quer deixar imprimido na mente dos discípulos que para que a bênção de fato seja bênção, e para que se compreenda realmente o valor de vidas, ele quer enfatizar que não há nascimento de uma nova vida sem antes o processo da dor. Não há nascimento de uma alma sem antes o padecer da dor por ela. Ele quer deixar claro que existe um caminho a ser perseguido, existe um processo a ser percorrido, existe uma dinâmica que tem que acontecer, que é toda essa questão da dor continuada, da consciência latente. Significa dizer que tem uma fé vibrante. Afinal de contas, as mães não viram o bebê, mas sabem que ele está aqui dentro. Sentem ele aqui dentro. Escuta ele aqui dentro. Sente empurrar da barriga. É um processo. Existe. Não vi ainda, mas vai nascer. Ele quer conjecturar isso justamente para fazê-los entender que ao longo do ministério, eles iam trabalhar em campos que parece que não ia gerar filhos. Eles iriam trabalhar em lugares e com pessoas que os promoveria dores crescentes, mas a sua consciência, motivada pela fé, os deveria levar a compreender que depois de toda a fidelidade, de todo o processo, de toda a dor, vai ter a alegria de ver uma alma nascer. Ele quer enfatizar isso. Ele quer que as pessoas compreendam isso. Por isso ele deixou para a última hora, para ficar na mente dos discípulos. E perceba que era tudo proposital. E observe que quando ele está prestes a ascender aos céus, em Atos no capítulo 1, e dos versículos 4 até o versículo 11, Jesus trabalha no coração dos discípulos algumas promessas já feitas, mas os fazem se conectar com o que ele havia dito antes da cruz.
Porque ele preparou a mente deles dizendo: olha, a caminhada vai ser igual a minha. Vai ser de cruz, vai ser de dor, vai ser de lágrima, vai ser de inconstâncias, vai ser de traições, vai ser de chibatadas, vai ser de pedradas, vai ser de solidão, vai ser de incompreensões. Mas tem uma coisa: vai ter os momentos de grande prazer, ter os momentos de grande alegria. Só que o que está na mente dos discípulos é apenas a dor. Porque eles ainda não sabem, não nasceu nada, nem eles ainda. É apenas a dor. Mas agora em Atos 4, 1, 4 e 5, Jesus faz referência ao que eles deveriam focar. Deus, Espírito Santo. E o versículo 1 leva-os a essa caminhada próxima de compreenderem a dinâmica do verso 8. E esse verso 8 nada mais é, em outras palavras, o que Marcos define em 16:15, que Lucas define, que Mateus define. O que Jesus está dizendo antes da ascensão: ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. O que ele quer construir? Quer construir a ideia de que eles estão grávidos sim, de uma geração de vidas salvas, de um mundo inteiro evangelizado, mas que para isso acontecer tem que ir, tem que obedecer, tem que fazer alguma coisa. Isso está dentro deles. Eles sabem que vão enfrentar. Eles sabem, afinal Jesus disse: Pedro, você quer pastorear o meu rebanho? Tu me amas? Sim, Senhor, então vou te dar essa função. Mas tu se prepara, porque vai chegar o tempo que vai ser diferente de hoje, onde você cinge-se a ti mesmo. Mas vai chegar o tempo em que você vai querer fazer e não vai poder. Vai chegar o tempo em que você vai querer viver e não vão deixar. Vai chegar o tempo em que você não vai querer apanhar, mas vai apanhar. Vai chegar o tempo em que tudo vai ser o inverso do que você quer. Como quem quisesse ir anunciar, como por exemplo a João e Tiago: vocês querem beber o cálice que eu bebo? Beberão, mas não do jeito que vocês pensam. Ele não enganou ninguém. Ele não construiu uma plataforma equivocada. Ele não disse que o evangelho seria mamão com açúcar. Ele não disse que o ministério seria só para ter gravata larga e os louros. Ele não disse que seria só conquista. Ele deixou claro que teria derrota também. Ele deixou claro que a gente apanharia também. Ele deixou claro que a gente seria perseguido também. No mundo vocês vão ter aflições, ele deixa claro. Ele não prometeu nada aqui. Aliás, quer saber? Ele não nos disse antes da cruz, dizendo: gente boa, enquanto vocês viverem nessa terra, como meus generais, como meus capitães, como meus soldados, vocês vão conquistar e conquistar e conquistar e conquistar e conquistar. Ao contrário, ele disse: enquanto vocês estiverem aqui, como meus generais, meus capitães, os meus soldados, olha, gente vai te trair, a sua família vai te deixar, os seus amigos vão te abandonar, vão te lançar você no meio dos lobos, vai ser tudo muito difícil, mas fica tranquilo, eu vou estar com você. Se é para sofrer, eu vou sofrer junto com você. Ele deixou-nos muito claro. Então os discípulos tiveram uma escola onde eles sabiam de fato e verdade como seria a sua caminhada. Não era nada diferente do que Jesus havia dito. Eles estavam prontos para isso. Eles sabiam dessa jornada. Então, se recuassem, iriam recuar conscientes de que entraram sabendo. O contrato entre eles e Jesus não tinha letras miúdas. Eles não podem processar Jesus dizendo: o Senhor prometeu uma coisa e nos deu outra. O Senhor disse que vir por evangelho a vida mudaria e eu teria uma vida de sabor de mel. E Jesus diz: não, nunca prometi isso, não. Eu te prometi gafanhoto, eu te prometi varadas, eu te prometi coisas ruins. É isso que eu te prometi e é isso que você está tendo. Quer desistir? Desista.
Mas não culpe Jesus. Quer lançar a toalha? Lance, mas não cumpre a obra. É isso que ele está construindo nos discípulos. Ele quer levá-los a essa ideia de que verdadeiros avivamentos são precedidos de grandes momentos de dor, de angústia, de aflição, de intensas lamúrias internas, que nem sempre podem ser externas. Ele quis construir isso nos discípulos e conseguiu. Mas não apenas neles. Ele quis imprimir em nós, especialmente essa missiva, de que tal qual foi o fundamento plantado neles, é de igual modo o fundamento plantado em nós, que não mudou, embora vivemos um tempo melhor, moderno, com mais facilidades, mas nada mudou na ênfase da dificuldade que o Evangelho propõe. Tem que deixar, tem que renunciar, tem que largar a velha vida. Não dá para manter meio corpo, não dá para ser meia pedra ou meio tijolo, ou tem ou não tenho, é de Deus ou não é, ou vai ou não vai. Simples assim. O que ele quer dizer com isso? Bem, ele quer nos informar nos dias de hoje, como aqueles seguiram. Se percebermos logo depois da ascensão, 10 dias seguintes, no primeiro sermão pregado por aqueles que eram desconhecidos de todos, naturalmente 3.000 almas se renderam a Cristo. Por quê? Alguns dias depois, 5.000 pessoas. Como assim? Filipe vai a Samaria e uma cidade se rende. Como assim? Africanos de Cirene saem de Jerusalém e chegam em Antioquia, e a cidade inteira fica comovida pelo Evangelho, e eles são chamados de cristãos. Como assim? Como é que funcionava tão bem? Como é que aquele Evangelho parece que tinha uma cola, grudava nas pessoas e as pessoas não desgrudavam do Evangelho? Como é que pode ser isso, se o Evangelho captura um Saulo, que a Bíblia diz que ele, como um animal feroz, respirava ameaças contra a igreja? Mas quando o Evangelho o captura, ele diz: eu vou morrer agora mesmo. Ele se converte num dia, no outro, 3 dias depois, ele está pregando, se expondo. Qual é a diferença? Qual é a diferença dos dias de John Wesley, que sem microfone, sem mídia, sem pompa, sem qualquer sustentabilidade, no meio das ruas, 10, 15, 20 mil pessoas se rendiam a Jesus ao som de uma voz? Como assim? Porque as pregações de Moody trazia tanta gente, de Finney impactava tanto. Por quê? O que eles tinham que a gente não tem? Por que que nos esforçamos para fazer um congresso e gastamos tanto, mas quando a gente captura o saldo de almas convertidas, a gente se decepciona? Porque temos que trazer cantores famosos para as nossas cruzadas, e enchemos as praças públicas de crentes, e fazemos as marchas para Jesus, mas a cidade continua no pecado. As conversões são pífias. O número de batizado é ínfimo. Então, para a gente se alegrar, a gente tem que juntar todas as nossas igrejas, congregações, para fazer um batismo só, para não passar vergonha pelo tamanho que somos e pela quantidade que batiza. O que aconteceu conosco? Será problema do Evangelho? Será que o Evangelho perdeu a sua força? Será que o Espírito Santo tirou férias? Será que ele decidiu deixar a gente pela nossa própria consciência?
Ao contrário, ele é o mesmo. E o Evangelho não tem como se perder, porque ele é o Verbo encarnado. É o próprio Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não se perde, não diminui, não enfraquece. E quer saber, não precisa recarregar, porque ele é poder em si mesmo, é a fonte em si mesmo de vida. Então o que aconteceu? Se o Evangelho é o mesmo, temos estruturas maiores, temos condições melhores. O que aconteceu então? Jesus explica. Existe o processo da dor, a angústia do parto, a aflição por uma vida. O problema é que a gente não geme mais. O problema é que a gente não engravida de vidas mais. O problema é que a gente deixou de lado esse negócio. Se é para sofrer por uma vida, eu não, Jesus já sofreu. Tem que pagar preço por ninguém, porque afinal Jesus já pagou. É verdade, ele pagou pela salvação, mas ele deixou claro que a gente deveria seguir as suas pisadas. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse, lá no capítulo 2, versículos 1 ao 3, ele disse que ele quer complementar o sofrimento do Cristo que termina nele. Ou seja, Cristo sofreu até uma altura e disse, agora igreja, termina o meu nível de sofrimento, porque quando você terminar o nível de sofrimento, então as almas poderão ser nascidas. Nós perdemos isso, não conseguimos gemer mais. E é um grande desatino, porque afinal de contas, se Jesus deixou isso claro, ele está dizendo que o que antecede o nascimento de uma vida é o amor que a mãe nutre por aquele bebê, não é? Como já disse, ela não consegue vê-lo, mas sabe que ele está ali. Então ela o ama acima de tudo. Ela está pronta para dar a vida por aquela vida. Pais e mães de verdade são assim. Eles se entregam no lugar dos filhos. Tenho certeza que os senhores, como exemplo aqui, já fizeram isso quantas vezes. Se fosse para entrar no lugar de qualquer um deles, para que eles vivessem, tirava o próprio fígado e daria. É ou não é verdade? Há poucos dias, com um pai que perdeu um bebê na nossa cidade, enquanto eu orava com ele, ele dizia, pastor, eu disse a Deus, deixa eu deitar no lugar dele, deixa ele viver. Entende isso? Ele se coloca no lugar de uma vida, igualzinho a mãe. Ao longo desse tempo, ela edifica esse amor. E como ela faz isso? Com doses homeopáticas de paixão. Todo dia ela alimenta a criança. Todo dia ela fala com a criança. Todo dia ela ora pela criança. Todo dia ela sente a criança. Todo dia ela acaricia a barriga. Todo dia ela está preparando a criança para o mundo. Como quem diz, se o mundo te odiar, eu vou te amar. Se o mundo te desprezar, os meus braços vão te proteger. Se o mundo te abandonar, eu vou sempre cuidar de você. Se o mundo tentar te destruir, eu vou ser sua barreira de proteção. Ela está fazendo isso o tempo todo. O que Jesus está plantando na mente desses obreiros é uma paixão incandescente por almas. Isso é um grande favor dele a nós, mas também se tornou uma grande responsabilidade, justamente porque a paixão pode diminuir tanto quanto pode aumentar. A paixão pelos perdidos pode ser substituída tanto quanto pode ser maximizada. Se não percebam, e esse processo não é do Novo Testamento, é um processo que começa no Antigo Testamento. Se você observar isso na vida de Noé, por exemplo, ora, o mundo estava perdido e condenado. Deus foi enfático e disse, sabe Noé, não há esperança para ninguém. Já que não há esperança para ninguém, constrói um barcão. Entra você, tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Deus foi enfático, você e sua casa. Deus não disse, Noé, tem uma nação inteira para você ganhar.
tenta falar para eles que a gente constrói mais barcos. Não, Deus não disse. Deus disse: você, sua mulher, seus 3 filhos e suas noras. Foi ou não foi? Só que o apóstolo Pedro diz que o Noé, todos os dias, foi o pregoeiro da justiça por 100 anos. Por que é que ele pregava? Por que é que ele pregava? Deus havia dito que ia destruir. Mas por que é que ele pregava? Quem sabe ao chegar lá na eternidade eu vou perguntar a ele, talvez ele vai me dizer: olha, tinha um negócio aqui dentro, queimava. E eu olhava para aquela gente toda e eu dizia: pode se salvar, pode se arrepender, pode se salvar ainda. Então eu pregava. Ninguém se convertia, Noé, mas eu pregava. Paixão. Por que é que Deus chamou Noé, pastora? Paixão. Deus sabia que tinha isso dentro dele. Paixão. Tempos depois você olha para um Abraão. O Abraão, Deus o chama para um grande projeto. Ele creu de imediato, partiu, como você sabe. Mas lá em Gênesis, no capítulo 15, quando ele tem uma experiência extraordinária com Deus, nos versículos 8 ao 11, o seu coração se enche de dor. Ele viu a aflição que o povo sofreria durante 4 séculos. O povo que ainda não havia nascido. E como é que ele viu esse povo que ainda não havia nascido? Bem, muito simples. Nos versículos 4, 5 e 6 do mesmo capítulo 15, Deus disse: sai da tua tenda e conta as estrelas. E quando ele começou a contar, ele não viu apenas estrelas, mas ele viu: ali está Isaac, ali está Jacó, ali estão os filhos de Jacó, ali estão as nações, ali estão os povos. Ele já sabia, dentro dele havia uma nação inteira, e a sua alma se apegou a isso. Paixão. Ele sofre de maneira antecipada, evidenciando a sua paixão. Olha para Moisés. O que dizer de Moisés? 40 anos preservado no Egito. A excelência de líder está ali. Homem extraordinariamente preparado por Deus para aquele ato. Mas evidentemente não na preparação que Deus queria durante os primeiros 40 anos. E a Bíblia diz que ele quis executar o plano de Deus. Ele achou que poderia libertar o povo pelas próprias mãos. E libertou um dos judeus das mãos dos egípcios, matando mesmo. E diz a Bíblia em Atos 7, pelas palavras de Estevão, que a ideia de Moisés era libertar o povo. Então Deus diz: vai demorar muito. Então você matar um por um, enterrar na areia, vai faltar areia. Eu tenho uma ideia melhor. Sai daí e foge para o deserto. Eu vou te dar uma escola de 40 anos, onde eu vou arrancar tudo que tem dentro de você. Tudo aquilo que você pensa que presta, eu vou arrancar tudo. E vou plantar dentro de você o que realmente presta. É o treinamento do divino, como a gente aprende, ou aprendemos. Ele nunca vai te enviar sem antes te destruir primeiro, te moer primeiro, te preparar primeiro, te transformar primeiro, arrancar dentro de nós tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que a gente acha que é o suficiente, tudo aquilo que a gente acha que está pronto, tudo aquilo que a gente acha que basta, tudo aquilo que faz a gente se sentir gente. Eu sou bom, eu consigo, pode me enviar que eu vou. Deus diz: não vai não, aguenta não, está pronto não. Tem que passar pela cruz primeiro. Arrancado, desconstruído, derrubado, a ponto de não se tornar ninguém, nem falar direito. Então Deus diz: agora eu vou começar a te treinar. Mas eu já tenho 80 anos, Senhor. Exatamente, você está pronto. Justamente por você não se sentir capaz
é agora que a capacidade chega. Justamente por você não se sentir ninguém, é agora que o alguém vai fazer você ser alguém. Interessante que Deus primeiro arrancou toda a capacidade de Moisés. E a gente entende, segundo Estevão, ele era o cara mais preparado para ser líder. E Deus destruiu isso. Interessante que ele tem 80 anos e Deus diz: agora eu vou treinar você. Vou te enviar para um seminário. Vou te dar 3 milhões de almas para você pastorear. Mas eu nunca pastoreei. Pois bem, você vai aprender pastoreando. Não é na escola que você aprende. Você vai no campo, você vai ralar. Você vai massagear o povo com o óleo de unção. Você vai tratar ele, tirar carrapicho. Você vai curá-los, você vai prepará-los. Então lá é a tua escola. Aprende comigo, aprende com o povo. Aprende comigo, aprende com o povo. Aprende comigo, anda com o povo. Como quem diz, a sala é bom, mas o campo é melhor. A sala é ideal, mas só tem efeito se for para o campo. A sala é boa, mas só tem resultado se testar o conhecimento no campo. É por isso que ele estava com Deus, com o povo, com Deus, com o povo, com Deus, com o povo. E do momento que a pessoa fica com o povo, com o povo, com o povo, tudo que é de Deus vai embora. Não adianta ter povo e não ter Deus. É melhor ter Deus que você vai ter o povo. Se você tiver Deus, você tem tudo. Para onde eu vou, pastor? Você vai para tal país. Tem crente? Não. Tem Deus. Tem vidas lá? Tem. Mas salvas? Não. Tem Deus. Então é o suficiente. Porque se Deus vai, as portas se abrem. O caminho é preparado. E ainda que não tenha água, fala com a rocha. Ela vai fornecer para você. Vai Moisés. 3 milhões de ovelhas. Um pastor recém-consagrado. Não era nem presbítero, coitadinho. Nem diácono. O Senhor já pega ele de imediato e diz: toma uma igrejinha para você. 3 milhões de vidas. E pensa nos crentes bons. Pensa nos crentes, pastor Leomar, amorosos. Uma semana depois que saíram da libertação, essas águas, pastor Moisés, é amarga. Você trouxe aqui para que a gente morresse de sede? Você é um pastor ingrato. Isso não é de Deus, não. Você não pode ser crente, não, Moisés. Quer saber? A gente vai voltar para o Egito. O povo bom, não é? Povo amável. E você acha que a igreja de hoje é diferente daquele dia? E você se sente melhor do que eles? Somos iguais. A gente reclama de tudo, murmura de tudo, discorda de tudo. Se não for do nosso jeito, não dá, não é de Deus. Por que só é de Deus quando é do meu jeito? Por que só é de Deus quando a ideia é minha? Por que só é de Deus quando eu prego? Por que só é de Deus quando eu canto? Por quê? É esse perfil de igreja que Deus ama dar para obreiro que quer ser formado. Moisés nem queria, Deus diz, mas vai. E lá nesse processo é interessante, foram 40 anos de pastorado. 40 anos. Você se lembra que logo na primeira semana as águas eram ruins, não tinha onde beber. Na primeira semana as águas amargas ficam boas. Um mês depois chegam no deserto de Zin, não tem água. Deus diz a Moisés: toca nessa rocha aí. Pega esse cajado, toca na rocha que vai sair água. E ele foi, pá, saiu água. O povo deu glória a Deus, bebeu água. No dia seguinte estava murmurando de Deus porque não tinha pão. Deus mandou pão. Um mês depois estava murmurando porque não tinha carne. E os caras começam a dizer: ai, que saudade das cebolas do Egito. Quem é que tem saudade de cebola, irmão? Quem é que tem saudade de pepino? Ai, aqueles pepinos suculentos do Egito. Aquelas cebolas enormes, egípcias. Misericórdia, irmão. Só para poder constranger Moisés.
Chega um dado momento que Moisés diz: Deus, o povo está murmurando, Deus. Estão com fome, quer pão. Deus diz: eu vou dar pão para essa gente, fica tranquilo. Deu pão. Agora o povo quer carne, Moisés. Deus diz de novo: vou dar carne. Estão reclamando de novo. E Deus diz: Moisés, vem cá. Eu vou fazer de você um povo novo. Porque essa gente não serve para mim não. Deixa eu matar eles. Deixa eu destruir eles. Não, Deus, tenha paciência. O Senhor não tirou eles do Egito? Então, seja paciente. O que vão dizer as pessoas? Arrepende-se, Senhor, do que tu disse. Falou Moisés. Falou: Deus, tem bondade, se arrepende da maldade que o Senhor quer fazer com eles. Deus disse: tá bom, Moisés, vou aceitar seu conselho. Moisés não sabe nada, Deus está construindo ele. Deus está testando o quanto ele ama. Deus está verificando qual é o nível da paixão. Deus está verificando se ele está pronto para ser pastor daquela nação. Deus está vendo se há amor suficiente para se colocar na brecha entre o povo, ou se na primeira dificuldade vai embora. É isso que Deus está testando. O povo vai e faz um bezerro de ouro. É demais também, aí é demais. Fazer um bezerro de ouro é demais. Aí Moisés vai a Deus, Deus diz: estou de mal, cara, não quero nem conversar. Você viu o que o povo fez? Vi, Senhor, por isso que eu vim conversar contigo. Conversar o quê? A minha ira vai destruí-los. Vou acabar com esse povo. E vou fazer de você uma grande nação. Moisés diz: de mim, Senhor? Sim, você é sangue bom. Você tem pedigree, você é um cara da nata. Gostei de você, seu corte de cabelo é legal, sua voz é entonante, você prega bem, gostei de você. Você é um cara de posição. Imagine uma nação da sua estirpe. Moisés disse: o senhor acha mesmo? O que o senhor acha? Você é o cara, Moisés. O senhor acha mesmo? Acho. Deixa eu destruir esse povo e vai ser você o meu protagonista de uma nação. Moisés disse: Senhor, vai dar certo não. Faz isso não, Senhor. Vou fazer, Moisés. Senhor, se tu está insistindo nisso, vai fazer, então eu proponho uma coisa para o Senhor: risca o meu nome do teu livro. Como é que é, Moisés? Você quer dizer que você prefere perder tudo que eu tenho para você e ficar com esse povo teimoso? Ele disse: Senhor, tu não é assim. É isso que eu acho lindo em Moisés. Ele diz: Senhor, te lembra de como tu é? Tu é um Deus clemente, misericordioso, que perdoa os pais e os filhos até a 4ª geração. O Senhor é bom, o Senhor é amável. Não há Deus como o Senhor. Então engrandece o teu próprio nome, perdoando essa gente. Você não está entendendo porque o povo está te fazendo sofrer. Deus está testando o seu nível de amor, de paixão. Você não está entendendo porque a resposta não está vindo. Deus está testando você para não deixar essa paixão diminuir. Porque tem hora que é assim que acontece. O diabo utiliza inclusive a própria obra para nos fazer desistir. Ele faz o peso do ministério ser evidente, ou evidencia mais o peso do que o valor. Então a gente começa a se perguntar: não preciso disso não. Por que eu estou aqui? Posso fazer qualquer outra coisa, não preciso aguentar essa xaropeação. Não preciso dessas afrontas. Não preciso dessa gente me traindo, me negando, sendo desleal, sendo infiel. Não preciso me desgastar por causa disso. Não, 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 não. O diabo usa a própria obra para nos fazer desanimar dela. Chega um dado momento que ela se torna um fardo. Parece um peso. E a gente quer largar esse peso. Mas aí de repente você olha para trás e você percebe que a obra nunca foi um peso. Que a sua chamada nunca foi um peso. Que o diabo está te fazendo ver a dor ser maior do que a tua vitória. A dor ser maior do que a tua chamada.
A doce é maior do que a tua paixão. É por isso que quando você dobra o joelho para entregar a Deus, você não consegue entregar, porque a tua paixão é maior, o teu amor é maior, o teu zelo é maior, não é teu. Como é que vai tirar isso de dentro de você? Não dá. Como é que eu vou entregar? Não dá, pastor. Não dá para entregar aquilo que se entranhou em mim. E quer saber, Deus faz as coisas de uma forma tão linda. Ele está dizendo, gente boa, ministério é igual mulher grávida. Um faz parte do outro. Está entranhado em você. Está na sua veia, está no seu sangue, está no seu DNA. Ainda que você queira parar, não vai dar, porque já está aí dentro, se fundiu a você. É você e o ministério, é um só. Assim como você e Deus, é um só. Não dá para dividir mais. Não tem divórcio ministerial, porque quando você para, a obra não para em você. Quer saber como? Tira férias. Tira férias para você ver. Vê se você consegue tirar férias e dizer, não vou pensar em igreja, não vou pensar na igreja, não vou pensar na igreja. Consegue fazer? Alguém aqui já conseguiu fazer? Quem dos senhores que está aqui desfrutando dos Gideões, mas não está pensando na igreja onde está? Mas é barrento, é difícil de chegar. É um sol causticante, é uma luta tremenda, mas está dentro de mim, é o meu povo, é o meu sangue, é minha pele, é minha cor, você está entendendo? Está dentro de você. Sabe por que você está aqui esta manhã? Não é porque o evento é legal, até porque o pregador dessa manhã é um Zé Ninguém. Você está aqui esta manhã porque tem missão dentro de você, tem algo maior dentro de você, se fundiu em você. Ainda que você parar, mas o Espírito Santo vai chacoalhar você e vai dizer, não, tem mais ainda para caminhar, tem mais lenha para queimar, tem mais unção para derramar, tem mais brilho para acender. Não dá para parar. Mas o diabo sabe que a obra nos cansa, que ela nos enfada. Ele testou o próprio apóstolo Paulo. Se tem alguém que sofreu no ministério, foi Paulo. Mas ele chegou ao ponto de dizer, gente, quer saber, eu cheguei a uma conclusão. Não tem ninguém que sofreu mais do que eu sofri naufrágio, apedrejamento, perseguição, perigo entre falsos irmãos, fome, sede, frio, calor, tempestade, naufrágio de navio, tudo que você pensar eu sofri. Mas tem uma coisa, disse ele, eu estou pronto, eu me gastarei e me deixarei gastar. Por quê, Paulo? Por amor a vocês, é mais forte do que eu, está dentro de mim, se fundiu a mim. Paixão. O diabo sabe que se isso diminuir, diminui o nascimento de vidas. Ele sabe que se ele conseguir sufocar a paixão, vidas vão deixar de nascer. Quer outro exemplo? Eu acabei de falar do Noé. Jesus disse lá no capítulo 24, verso 37, 38 de Mateus, falando acerca dos últimos momentos da igreja na terra. E ele disse assim, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. E como era Jesus? Disse ele, nos dias de Noé, as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Então veio o dilúvio e não o perceberam. Perceba isso. Ele está dando um sinal de sua vinda. Dentre muitas coisas que a gente pode observar dos sinais ditos por Jesus no céu, na terra, no mar. Mas ele está dizendo em evidência que os dias serão normais. Como nos dias de Noé, normal, todo mundo seguindo a vida. Mas com um detalhe. Ele diz assim, veio o dilúvio e não o perceberam. Ele estava lá pregando durante 100 anos. A arca sendo construída. Nada igual no mundo até então. Mas como não perceberam?
Como as pessoas não notaram? Se acostumaram com a igreja. Não estava fazendo mais efeito. Não estava provocando mais diferença. E o que Jesus está dizendo é: a similaridade será com vocês quando a paixão começar a diminuir. Tua igreja não vai passar de mais uma igreja. Tem um livro do qual Deus me deu, que está lá, que se chama E Como Será o Amanhã. Eu fiz uma pesquisa na cidade que trabalho, Dourados, Mato Grosso do Sul. Prego por alguns lugares, ando as nações, mas pastoreio igreja há muitos anos. E na pandemia, em maio de 2020, tudo fechado. Nós ficamos 11 meses fechados. 11 meses só pela internet. Então eu disse: eu vou fazer uma pesquisa. Justamente porque começou uma balbúrdia, uma campanha na nossa cidade de criar a lei de onde a igreja fosse serviço essencial. Então todos os pastores se mobilizaram e aquela coisa. Eu digo: eu não vou nesse negócio. Vou orar primeiro. E fui orar, mas antes de orar, eu fui fazer uma pesquisa no campo. Peguei um papel e caneta e andei em 4 regiões centrais da cidade, em volta das igrejas mais relevantes. Igrejas que fazem missões, que têm projetos evangelísticos, que têm escolas, inclusive a nossa. E visitei várias casas e falei com muita gente. Anotei uma por uma. E sabe de uma coisa que eu descobri? A pergunta que eu fazia era essa: o que você acha da igreja ter fechado as portas durante a pandemia? E por que eu fiz essa pergunta? Porque eu queria saber, afinal de contas, quando tudo vai mal, quando a crise chega, quando a dor se apresenta, é normal as pessoas correrem para Deus. É ou não é verdade? Quando as tragédias vêm, é normal pedir oração, vir à igreja buscar socorro. É ou não é verdade? Mas é interessante que na pandemia até os crentes se contentaram que a igreja fechou. Até os crentes. Ninguém bateu na porta do prefeito dizendo: pelo amor de Deus, deixa as igrejas abertas. Quem foi bater na porta de prefeito? Pastores. Porque tem suas contas para pagar, tem seus aluguéis para vencer. Não porque a igreja tinha que ser uma porta aberta. Não, pastor, a igreja é serviço essencial. Para quem? Serviço essencial é saúde, comida e educação. Ah, mas o culto é essencial. Para quem? Não cultuamos para pessoas. O culto é para Deus. E para Deus se faz em qualquer lugar. Então nunca foi essencial. Essencial é quando as pessoas dizem: pelo amor de Deus, nós não podemos ficar sem a igreja aqui. Então eu fui querer saber, na própria congregação que cuida. E perguntei para todo mundo que pude conversar: o que você achou da igreja ter fechado as portas? A resposta que eu mais tive nas 4 regiões que eu tive foi essa: fechou? Não sabia. Como assim? Você não sabia? Ah, não sabia. Então eu me perguntei: o que a gente está fazendo aqui? Se o arrebatamento fosse agora, do que elas sentiriam falta? De nada. Talvez alguns até diriam: graças a Deus está um silêncio. Porque o problema que o diabo tem usado e colocado é justamente esse: estamos ocupados demais para nos apaixonar por perdidos. Nos tornamos tão ativistas da obra de Deus que não temos tempo para Deus e a sua obra. É por isso que tem que haver congressos missionários, campanhas evangelísticas. Mas quem disse que precisava? Quem disse que precisava? Tínhamos que ter isso na veia. Não tinha que mobilizar os gideões para prestar relatório, porque não importa o relatório, importa o que eu faça. Mas ninguém contribui se o senhor não mostrar uma foto. Não é verdade?
Ninguém se sensibiliza só com a fala do obreiro, se ele não mostrar o vídeo. E vem dizer para mim que tenho paixão missionária. Paixão missionária não precisa movimento, porque ela está dentro de mim. Se tiver movimento eu faço, se não tiver movimento eu faço. Se eu for visto eu faço, se eu não for visto eu faço igual. O problema é que o ativismo tem sufocado a paixão. E quando sufoca a paixão, a gente tem que ter uma motivação maior para isso. Ou seja, o dinheiro, ou seja, a fama, ou seja, a glória. Porque no campo não tem fama, não tem glória, não tem dinheiro. Mas é interessante que permeia-se dentro das igrejas fama, dinheiro e glória. Tudo que não tem no campo. Não é verdade? Eu queria que a igreja brasileira pudesse caminhar pelo menos uma semana dentro da Etiópia. Eu queria que pudesse sentar com os irmãos que comem uma miséria de um pacote, de um bocadinho de arroz na mão por semana. Eu queria que ela sentisse a dor, que ela pudesse ver, que ela pudesse se entender. Como podemos nos alegrar? É um congresso de missões. Glória a Deus pelos 1014 missionários, glória a Deus. E quer saber, a igreja brasileira deveria abraçar cada missionário que está no campo. Deveria. Mas ao contrário, eu tenho que criar um evento igual para competir com o Senhor. Eu tenho que criar uma rede social igual, porque eu não quero campo, eu quero glória, dinheiro e fama. Porque se eu quiser campo, eu não preciso de glória, dinheiro e fama. Tem Deus lá. Quando é que a gente vai parar de puxar o holofote para nós e iluminar as pessoas? Elas são o alvo de Deus. É lamentável. O senhor falou aqui há pouco. Tem mais de 7,2 bilhões de pessoas. 1,5 bilhão de cristãos. Tem mais de 3 bilhões que nunca ouviram de Jesus. Eu queria que você fosse comigo na Caxemira, no norte da Índia. E você falar com qualquer indiano. Perguntar para ele, você já ouviu falar de Jesus? Ele vai dizer, isso? Não. E você apresentar Jesus, e ele vai dizer para você, a gente já tem 33 milhões, é mais um? Não precisa de mais um. Um país com 1,4 bilhão de pessoas. Há poucos dias no Nordeste alguém disse, por que o senhor vai tanto para fora, ao invés de investir no Brasil? Eu disse, simples. Olha o coração daquele homem lá, o Leomar é o mesmo que bate a nossa mente, funciona igual. E a gente se pergunta, por que Deus disse? E a resposta é simples. Se você for à Índia, aqui no Brasil, por exemplo, são 930 mil igrejas cadastradas com CNPJ. 930 mil igrejas. É muita igreja. 930 mil igrejas. A cada esquina tem uma, glória a Deus por isso. Mas o Brasil continua na corrupção. Parece que não estamos fazendo peso nenhum do lado do barco. Significa que você tem uma igreja para cada 20 pessoas. Entretanto, você vai para a Índia, você vai ter uma igreja, umazinha, para cada 600 mil pessoas. É um missionário para cada 600 mil indianos. Missionários de todas as frentes, católicas e protestantes. Quando é que a Índia vai ser salva?
Há pouco tempo eu estava no Nepal, em uma montanha do Nepal, bem na divisa com o Tibete. E o Senhor me disse: filho, levanta a tua mão ao nascente do sol. Eu levantei a mão direita, e Ele disse: levanta a esquerda ao poente. Eu levantei, fiz assim. Ele disse: pela fé, com a tua mão direita você pode tocar a Índia, e com a tua mão esquerda você pode tocar a China. São 2,5 bilhões de pessoas que nunca ouviram meu nome. E eu estou sentado em minha poltrona, confortável, assistindo os cultos. A cada minuto, 16 almas morrem sem Jesus na Índia. Quem vai lá? Quem se importa com eles? Quem, pastor Gilmar? Fala de África. Tem 1,2 bilhão de habitantes. Aí dizem: a África está evangelizada. Tem 500 mil evangélicos, cristãos, aliás, dentro da África. É verdade, tem razão. Mas nessa proporção, apenas uma pequena porção, de fato, é de Jesus. Então nos alegramos porque tem 500 milhões de cristãos. Glória a Deus. Mas é interessante que você viaja país por país e você vai ver a miséria em que os pastores vivem, a luta que eles têm para comer um bocado de comida. Há poucos dias atrás, em uma região da África, poucos meses aliás, um pastor colocou diante de mim um prato de comida, um bocadinho de arroz assim, e um ratinho bem fritinho em cima. E aquele monte de filho assentou-se no chão, e eu na frente daquele pratinho de comida, e ele disse: come. Eu disse: como comer? Cadê para os outros? Ele disse: nós juntamos tudo para o senhor comer. Como? Há pouco tempo atrás eu fui dar um bocado de pão aqui no Moçambique, um balaio de pão numa vila de crianças. E depois que acabou tudo aquele balaio de pão, elas vieram com tanta ênfase, juntaram a mim e derrubou o balaio no chão. Não tinha mais pão, tinha só farelo. E aquele farelo se misturou com o chão. E as crianças começaram a comer farelo de pão com terra. E eu estou pensando em construir catedral. E eu estou pensando em colocar mármore na minha igreja. E eu estou pensando em melhorar a estrutura. Para quê? Para o anticristo cuidar. Não é tempo mais de luxos ou edificações. É tempo de almas. É tempo de vidas. Eu concordo que se faça. Há poucos dias no estado de São Paulo eu estava pregando na inauguração de um grande templo, e eu nunca mais pregarei lá. Eu sei. Porque eu não posso deixar de falar o que é verdade. Eu digo: eu concordo que se faça, mas desde que você faça o mesmo pelo campo missionário. Eu gasto 1 milhão numa igreja aqui, gasta 1 milhão no campo também. Eu invisto melhor para o meu povo, mas eu invisto melhor para o povo africano também. Porque do contrário é 2 pesos, 2 medidas. Desculpa, mas esse não é o evangelho de paixão. O evangelho de Jesus exige que a gente ame vidas mais do que a nossa própria vida. Há pouco tempo atrás a gente trouxe um missionário na nossa casa. No dia em que ele chegou, primeira vez que veio ao Brasil, da Índia ao Brasil. E sentamos ele à mesa e colocamos aquela comida farta. E ele recusou-se, assim um pouco para trás, e começou a chorar. E disse: perdoe-me, mas eu não posso comer. Eu disse: por que você não pode comer? Ele disse: porque nunca
minha família ou a igreja que cuido vai comer isso lá. É injusto que eu coma aqui, enquanto eles não têm o que comer lá. Você quer saber? Se juntar o dinheiro da igreja brasileira, pastor Silmar, só de patrimônio, nós evangelizaríamos o mundo 3 vezes. Certo dia eu estava no Maranhão e me fizeram uma pergunta: por que o senhor fala tanto de África? Qual é o problema? Por que tanto assim se a África é amaldiçoada? Você não sabe o quanto isso me deixa irado. Dá vontade de desganar e virar um Pedro naquela mesma hora. Mas você não pode, você tem que virar João. Calma, zen, respira fundo, fala Espírito Santo ao invés de mim mesmo. Mas a vontade que dá é dizer: irmão, tem um mosquito na sua orelha, deixa eu tirar. Onde as pessoas têm um conceito completamente errado. Então eu justifiquei que a África não é amaldiçoada, e ele entendeu. Então ele fez uma outra pergunta, e é um pastor de uma grande igreja, fez uma outra pergunta um tanto que mais conflitante ainda, e disse: se não é amaldiçoada, por que eles vivem na miséria então? E é verdade. Quem conhece a África sabe disso. Você ajuda 10 anos um povo, e você volta ano a ano, eles continuam igual, precisando de ajuda. Então eu digo: essa pergunta é boa, mas eu não posso te responder agora, eu preciso falar com Deus. E ele disse: me responde no jantar. Então logo na conferência eu aproveitei para dar essa resposta de maneira coletiva. E disse ao povo: sabe, foi-me feita essa pergunta assim, assim. E perguntei a Deus e disse: Senhor, por que então o povo vive na miséria? Por que tanta dor? Por que tanta lágrima? Por que tanta fome, tanta morte assim? E Deus me disse: África não é um problema meu. Eu disse: claro que é um problema seu. O Senhor é Deus. O Senhor fez aquela gente. E a tua igreja está lá. É um problema seu. E ele disse: não, não é um problema meu. Eu disse: se não é um problema teu, é um problema de quem? E ele disse: é um problema de vocês. Eu disse: não, não é um problema nosso, nós não parimos eles. A gente veio de lá. Eles não vieram daqui do Brasil. E Deus disse: mas é um problema de vocês. Eu digo: explica melhor. E o Senhor me disse: filho, eu enriqueci vocês. Eu abençoei a sua nação. Eu favoreci a igreja brasileira. Eu enriqueci a igreja de vocês. Mas eu não fiz isso para você desfrutar. Eu fiz isso para você compartilhar. Eu fiz isso para você ajudar quem não tem. Mas a gente esqueceu isso. Então a gente prefere cuidar de nós mesmos. E vamos mandar a miséria para fora. 30 centavos por dia é o suficiente. Eles não precisam mais do que isso. Afinal de contas, eles vivem com 50 reais por mês. Então não precisa mais do que isso. Então eu vou gastar o que eu posso nos meus ternos caros, nos meus carros luxuosos, quando na verdade eu poderia ter a mesma coisa de uma menor qualidade, mas oferecer a eles também o mesmo padrão. Mas não se esqueçam. Então nessa conferência, quando perguntei e fui dar essa resposta, fiz uma pergunta muito boa. E utilizei o líder daquele local que tinha feito a pergunta a mim. E disse: quantos ternos o senhor tem no seu guarda-roupa? E ele me disse: eu devo ter uns 20, 25, eu acho, alguns que eu não usei. Eu digo: e camisa? Ele diz: não tenho o número, porque ganho sempre. Então eu perguntei para o líder do lado: e o senhor, quantos o senhor tem? E eles gostam de um ter mais do que o outro, é normal. O outro já disse: eu devo ter uns 30 ternos, umas 40 camisas. E fui fazendo essas perguntas. Nesse lugar também eu nunca mais vou voltar, eu tenho certeza. Entretanto, quando chegou no quarto que estava ali na frente, ele disse: tenho tantas coisas. E eu me dirigi à plateia e disse: e vocês? Não precisa me responder. Então voltei à direção daquele que havia feito a pergunta. Eu digo: sabe por que a África é um problema nosso, irmão? O senhor precisa usar 20 ternos, ou o senhor pode ter 3?
Você precisa de 10 sapatos ou você pode ter 2? Você precisa viver na abundância ou você pode dividir o que Deus tem te dado? Eu vi o esforço do Senhor aqui há pouco e fiz parte da contribuição. Mas perceba, é necessário fazer isso? Claro que é. Porque não deveria, mas é necessário. Olha para a igreja primitiva. Quando é que você vê fazendo uma oferta? Me acha em Atos dos Apóstolos, eles fazendo um ato de oferta missionária. A única menção que você vai encontrar, segundo Coríntios 8, o Paulo valorizando aqueles que já fizeram. Não está pedindo. Porque a igreja tinha paixão pelos perdidos. Isso tem paixão pelo perdido. O que é meu é de Deus, o que é de Deus é meu. Então vai para o campo missionário, porque é a vontade de Deus que assim se faz. Há pouco tempo atrás, no norte da África, eu tive o privilégio de fazer uma viagem com uma equipe de Médicos Sem Fronteiras para conhecer uma região inóspita do Saara e atender uma tribo que estava padecendo de fome, sede e muitas enfermidades. E quando chegamos lá, eu estava com mais 4 pastores. E o nosso papel era ajudar as pessoas para que os médicos atendessem. E fazer um trabalho maravilhoso. Eu já estou terminando, pastor, agora mesmo. Eu andei extremamente pobre, um sol causticante, e os carros pararam, aquelas pessoas magérrimas começaram a vir. Então cada um foi distribuído nas equipes, e cada um foi ajudando como podia. E eu, juntamente com um médico espanhol, a gente foi para uma tabancazinha de uma tenda, e entramos dentro de uma tabanca, onde tinha uma mãe sentada no chão, assim, encostada na parede. Ela tinha uma criança no colo, e tinha uma outra deitadinha, cheia de mosquito no rosto. A mãe não tinha forças para falar. Ela estava esvaída, desfalecida. Então o doutor me mandou eu segurar a criança e colocar ela deitadinha assim, e pegar uma garrafinha d'água e com um golinho bem pequeno e molhando os lábiozinhos dela para que ele pudesse medicá-la. Então eu segurei. A outra criança já estava sem vida ao lado da mãe. 47 pessoas foram identificadas mortas dentro das tabancas naquele dia. De fome. Então eu segurei aquela criança nos braços e eles me mandaram molhar a mão e passar no rostinho e derramar um pouquinho de água. Eu fui colocando, ela começou a tossir, e ele mandou eu soprar, eu soprei, ela começou a tossir, e a tosse dela ficou bem fraquinha. E ela faleceu. 5 minutos antes, se tivesse chegado. De sede e fome. O que aconteceu com a paixão? O que aconteceu com o nosso amor? O que está acontecendo conosco? Esse é um congresso para despertar paixão. Não é verdade? É um congresso para a gente voltar à base do que somos. Almas. Eu me pergunto todos os dias ao Senhor: quem vai salvar as almas das montanhas do Nepal? Quem vai entrar em Mianmar? Quem vai trabalhar no Laos? Quem vai convencer os vietnamitas? Quem vai falar de Jesus no Butão? Quem vai trabalhar no Sudão? Quem? E talvez, se você tivesse um pouco mais de paciência, encontraria centenas de pastores que já estão lá, esperando simplesmente que alguém os ajude a ir mais longe,
a fazer um pouquinho mais. Há alguns anos atrás, na fronteira com o Quênia, eu falava com um irmão, vou ocultar o nome dele aqui. Já está há 14 anos lá. Você nunca ouviu falar dele. Porque ele não pode nem sequer ter Facebook. É um país onde o nome de Jesus é sentença de morte. O corpo dele é todo cicatrizado de faca e balas. Mas todas as noites, ele sai para evangelizar. A casa dele é cheia de africanos exilados. E eu perguntei a ele: por que você faz isso? Porque você coloca a tua família em risco todo dia. E ele disse: porque todo dia eu tento salvar mais um. Eu tento livrar mais um do inferno. Essa é a minha missão aqui. E eu disse: quem te ajuda? Ele disse: Deus me ajuda. O que aconteceu conosco? É hora de a gente buscar uma paixão missionária outra vez. Eu queria que você se colocasse em pé. É hora de nos lembrarmos de que ainda estamos aqui. Mas as nações ainda clamam por socorro. Eu poderia passar horas aqui te falando de nações. Poderíamos conversar o dia inteiro sobre povos. Poderia te mostrar centenas de e-mails de pastores isolados no mundo inteiro. Paquistão, Cazaquistão, Afeganistão, Índia. E do que eles enfrentam. E a gente não está entendendo, mas as trombetas estão anunciando. É hora de nós acordarmos. É hora da igreja brasileira despertar. É hora de descermos de nossas pedestais e nossas coroas e nos colocarmos aos pés do Criador e dizer: aviva-nos outra vez. Eu quero orar aqui agora. E também, nessa oração, sem dúvida, estender isso a quem estiver nos ouvindo. Talvez se sondássemos o nosso coração, talvez cantaríamos essa canção: eu preciso me apaixonar. Eu preciso me apaixonar outra vez. Eu não posso viver de um modo tão indiferente. Eu não posso sentar à mesa e não se lembrar de que tem crianças que não têm o que comer. Talvez a gente pense: é só comida, necessidade. Não, é só um símbolo da verdadeira necessidade. Eu quero te convidar hoje aqui a isso, a se apaixonar outra vez. Vidas é tudo que importa. Almas é tudo que importa. Se essa manhã, de alguma maneira, o Espírito Santo falou com você, aí mesmo onde você está, eu queria que você inclinasse a sua cabecinha, por favor. Não podemos continuar assim. Obrigado, pastor. Com a sua cabecinha baixada. Se o seu coração te convida a reacender a paixão, você tem liberdade de sair do seu lugar e vir diante desse altar, onde está esse nome tão bonito aqui, e dizer: Senhor, eu sou um desses.
Eu quero acender essa paixão missionária outra vez. Eu quero reacender esse ministério em mim outra vez. Se as dores do ministério têm sufocado você, se as lutas dessa vida têm desanimado você, se o inimigo tem usado o próprio ardor da obra missionária para te desanimar, então eu te convido a sair do seu lugar e vir diante desse altar e dizer: acende outra vez, aquece outra vez, move aqui outra vez. Quero me apaixonar por vidas, Senhor. Elas são mais importantes do que qualquer outra coisa. Isso. Sai do seu lugar. Com todo respeito aos pastores, líderes que aqui estão. É difícil a gente admitir isso. Mas se de alguma maneira isso contribui para que você saia daqui desta manhã renovado nas forças, com a sua paixão reaquecida, tem também essa liberdade. E assim como essas pessoas estarem aqui diante do altar, nada pode nos parar. Sim, feche seus olhinhos. Paizinho, eu quero em nome de Jesus aqui agora, primeiro te pedir perdão, Senhor. Te pedir perdão. Te pedir perdão, Senhor. Te pedir perdão por tantas coisas que deixamos de fazer. Te pedir perdão por deixar o nosso coração se confundir. Te pedir perdão por às vezes querer parar, Senhor, por não ser compreendido, por não ter apoio, por se sentir só. Quero te pedir perdão, Senhor, por tantas vezes que não conseguimos dar um passo à frente. Te pedir perdão por inverter as coisas, mas te pedir uma outra oportunidade, Senhor. Que esta manhã aqui, Paizinho, seja uma manhã de consciência. Que a gente saia daqui disposto a rever os nossos conceitos, rever o quanto apaixonamos por almas, rever o quanto estamos nelas, rever o quanto queremos nos desgastar por causa de Ti. Que esta manhã, Senhor, sejamos a Tua recompensa. Que o Teu meigo Espírito, Senhor, colha de nossas mãos os Seus frutos. Que vidas africanas sejam salvas. Que se levante nesta manhã missionários, apaixonados por almas mais do que pela glória delas. Que se levante nesta manhã igrejas apaixonadas, ministérios que se unam em prol do campo. Eu te imploro, Senhor, faz do Brasil um país missionário, Senhor. Faz do Brasil um país missionário, Senhor.